Para Brasília, o governo brasileiro avalia enviar o chanceler Mauro Vieira à Venezuela para tentar mediar o conflito que se estabeleceu depois da eleição. A Luciana Verdolim tem mais detalhes para a gente, né, Luciana? É isso mesmo, Colombo. Essa possibilidade está sendo discutida desde a semana passada. O presidente Lula já conversou com os presidentes da Colômbia e do México. Eles divulgaram, inclusive, uma nota conjunta pedindo que a Venezuela apresente as atas, da votação eleitoral que aconteceu no domingo passado, sem ser esse que passou no anterior. Já tem mais de uma semana que a comunidade internacional está cobrando a divulgação das atas. O governo Maduro ainda não fez isso. O Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela ainda não divulgou essas atas. E desde a semana passada está sendo discutido exatamente a possibilidade dos ministros das relações exteriores desses três países irem para a Venezuela para tentar intermediar, para tentar conversar, para ver qual que é o problema na divulgação dessas atas e inclusive tentar um diálogo do governo com a oposição em torno aí para chegar-se a um consenso com relação ao resultado das eleições naquele país. Cabe ao presidente Lula a definição final. Ele ainda não deu o sinal verde para que Mauro Vieira vá para a Venezuela. Hoje ele está no Chile. A expectativa, inclusive, é de que ele e o presidente chileno falem sobre a situação na Venezuela. O Chile já se posicionou de forma mais dura, pedindo a liberação das atas, mas questionando o resultado que foi anunciado naquele país. O Brasil não. O Brasil ainda está bem em cima do muro. O presidente Lula faz questão de ressaltar que o objetivo nesse momento, ele não vê nada grave, não vê problemas, pelo menos por enquanto, mas que é preciso a divulgação dessas atas. Vale lembrar que na semana passada Lula conversou com os presidentes da Colômbia e também do México por telefone, mas está evitando conversar com Nicolás Maduro, que já pediu ao governo brasileiro que intermedie, que converse, que marque um horário para ele conversar com o presidente Lula. Isso não aconteceu e, pelo menos por enquanto, ainda não há previsão de uma conversa de Lula com Maduro. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Esse aspecto ressaltado pela Luciana é importante. O ditador na Venezuela, Nicolás Maduro, quis entrar em contato por telefone com o presidente Lula, que por enquanto tem evitado um contato particular. Enviou o Celso Amorim foi e voltou. Agora pode ir o Mauro Vieira. A demanda brasileira segue sendo pelas atas, mas essas atas, mesmo que apareçam agora, 8 dias depois da eleição, elas têm alguma espécie de validade ainda, Amanda? Eu acho que já é impossível que sejam apresentadas, Colombo, porque, por sua vez, a oposição já apresentou 24 mil atas, elas conseguiram subir pela nuvem. Na Venezuela você não consegue ver mais internacionalmente e vários veículos e governos já inclusive atestaram, confirmaram a veracidade dessas atas. Então, muito dificilmente o governo Maduro conseguiria forjar ou falsificar essas atas e apresentá-las ao público. Tem uma série de obstáculos. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, Colombo, são 2 pontos. Acho que, primeiro, essa recusa do Lula em ter uma conversa individual, esse tete-a-tete com Maduro, já revela um certo distanciamento da Venezuela de Maduro. Não é que o governo brasileiro está sendo completamente ludibriado, ele está entendendo o que aconteceu. E o segundo ponto importante é que o governo brasileiro não deve atuar sozinho, ele deve atuar a partir desse momento, desde que a nota conjunta com México e Colômbia foi divulgada, em consonância, em união com esses países. Por isso a ideia de mandar os 3 chanceleres. O que eles querem manter é um canal aberto de mediação, de interlocução, de diálogo com o ditador venezuelano. E a diplomacia brasileira acredita que essa é a forma mais eficaz de exercer alguma influência, seja por uma transição pacífica, ou seja, minimamente para uma mediação do conflito, para que o caos social não tome conta da Venezuela. Essa é a posição, é a aposta do Itamaraty, tem muito a ver com o histórico da posição diplomática brasileira, mas outros países não. Na América Latina já não reconheceram a vitória de Maduro e também, não preciso nem falar, o mais importante deles, os Estados Unidos. Pois é, o problema é que não se pode alegar surpresa em relação ao que aconteceu na Venezuela. Nicolás Maduro foi tomando ao longo dos últimos meses medidas absolutamente violentas para impedir que os seus opositores concorressem nas eleições. Por fim,
o principal candidato de oposição chegou tão forte à eleição, apesar de todos os seus desmandos, que Nicolás Maduro fez o óbvio, fraudou as eleições e está tentando se manter no poder de uma forma absolutamente ilegítima. O que cabe a um governo como o governo brasileiro, que quer se colocar como líder da região? Tem que ser duro com alguém que deturpa a democracia, que está colocando na cadeia manifestantes de oposição. Isso não pode ser aceito. E à medida que se manda o chanceler até a Venezuela, o que o Brasil está fazendo, apesar desse discurso de que o presidente Lula não vai falar com o presidente Maduro e tal, mas quando você manda o chanceler até a Venezuela, você está, sim, referendando uma situação que é inaceitável. Se a Venezuela quiser diálogo, ela que venha ao Brasil, ela que nos procure e não fiquemos nós lá de joelhos para um ditador sanguinário.